sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão. Amém, glórias a Deus. E aqui estamos nessa manhã, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. E os irmãos agora podem tomar assento, que vamos adorar o Senhor com o hino da harpa, o hino de número 212. Glória. Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que ao anjos levará. A milícia dos remidos acha e por lutar. Será que a vitória alcançará? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Vamos ver com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar comigo, mesmo vacilante. Quando atacam outros a pelear, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o violentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar.
Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos nessa manhã, vendo esse povo maravilhoso, nessa reunião da Escola Dominical Presencial, onde tem bastante irmãs aqui. A irmã Neimi está aqui com a gente. Que bênção, os irmãos obreiros que estão aqui na casa do Senhor, retornando, né, irmãos? Essa escola maravilhosa, a qual nós possamos crescer na presença de Deus. Hoje, dia 30 de agosto de 2020, lição número 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. E aqui está os objetivos geral, que diz assim: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E objetivo específico, número 1, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Número 2, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Número 3, destacar quais são as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Então tem alguns requisitos aqui que nós temos que vencer, né, irmãos? E vai estar aqui a irmã Jocilene ministrando essa aula maravilhosa. É uma professora ali dos adolescentes, que hoje está com a classe adulta, ministrando. A irmã Jô tem um conhecimento vasto aqui e vai passar para nós. Mas nós temos que aprender com Neemias, meus queridos irmãos. Primeiro lugar, a fé. O crente tem que ter essa fé maravilhosa, irmãos, para vencer as oposições. E aí às vezes nós temos que orar. Muitas vezes não consegue ultrapassar essa barreira, essa muralha, porque não está orando. Vamos orar pelas madrugadas, vamos orar pelo almoço à tarde, né, irmãos? E vamos ter esse engajamento de união com os irmãos para fortalecer. E tem que ser também vigilante. Às vezes ora bastante, mas não é vigilante nas suas palavras e acaba acontecendo. Mas Neemias, ele foi vigilante em tudo, irmão, que assim a obra de Deus foi avante, triunfando. Eu convido você que está aqui nessa manhã para ficar de pé. Vamos orar. Você que está na sua casa, com o seu iPhone, com o seu iPad, através do seu celular, assista essa aula maravilhosa. A irmã Ju tem uma palavra para você que está no seu lar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Amado soberano Deus, nós te louvamos, Jesus, pela vida de cada irmão, Senhor. Os irmãos que estão aqui, pastor Alzia, com a sua equipe, Senhor, trabalhando na obra. Eu quero agradecer também, Senhor, por cada irmão, Senhor, que vem na tua casa, Senhor, nessa manhã, Senhor, para te adorar, Senhor. A classe está bonita, meu Deus, para ouvir a tua voz, Senhor. Usa a irmã Jocilene, Senhor, mais uma vez, como o Senhor tem usado a tua filha. Aqueles que estão no seu lar nesse momento, meu Deus, abençoa, Senhor, visita cada lar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória, né, irmãos? Vamos, por favor, quem tiver a sua lição, abra a lição de número 9, que nós vamos meditar nesta manhã.
O texto áureo nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Está em Romanos 8:37. A verdade prática nos diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Glórias a Deus que nos dá vitória, né, irmãos? Cristo Jesus já garantiu toda esta vitória para a nossa igreja. Oh, que maravilha! Neemias 4, do versículo 8 até o 20, e primeira carta de João 4:4, e o versículo 5 e 5, é a nossa leitura bíblica em classe. Diz-nos assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças e escudos e arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia os lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar de ouvirdes o som da buzina, ali ajuntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Primeira carta de João 4:4 diz assim: filhinho, sois de Deus e já tende vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 5:5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem vence essa batalha, irmãos? Nessa lição, nós observamos a dura luta que Neemias estava enfrentando. Qual é a procedência desses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumento dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá,
ele tem sido adversário de Deus e de sua obra. Qual é a orientação bíblica diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, ter feito tudo, ficar firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes e resistir e vencer. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Quem crê é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso a Bíblia nos aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois algumas vezes nos levam a dar lugar ao inimigo. O inimigo procura atingir a nossa fé. E aí eu pergunto para vocês, como é que nós nos defendemos? Ele procura atacar a nossa fé usando a arma do desprezo. Diziam: que fazem esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa a tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor está conosco, não temais. O inimigo nos ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar que isso é que os fiéis sempre tiveram de suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamam Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os quais são os carnais que procuram escapar do escândalo da cruz. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão, pois, os montões de pó e as pedras dos que foram queimados? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus que iria com ele e que Deus seria a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas se tornando em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos que, ainda que sejam estes pequenos e a tarefa seja grande. O inimigo usa a arma contra nós, os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus, atingi-los em sua fé. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa alguma sucedeu, pois teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se e a exultarem e a não temerem para o que se fala deles. Os inimigos usam como arma as astúcias. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias.
Insistiam na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçavam guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Ah, tá, né, Ju? Mas e eu? Em que esta lição serve para mim? Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 6 de Efésios. Os irmãos acharam? Você aí no seu lar é convidado também a abrir a sua Bíblia, a fazer anotações. Se quiser deixar aí nos comentários alguma pergunta, nossos pastores estão aqui para lhes ajudar. Em alguma coisa que eu falhar, eles com certeza vão estar aqui por detrás, me amparando e me justificando. Amém? Efésios 10, eles nos mostra como ser forte espiritualmente. Por quê? Paulo vem com essa ideia de serem fortes. A partir do versículo 10, por gentileza, ponha na tela. 6 e 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Já que nós estamos tratando aqui de armaduras de Deus, Paulo vem e começa a recomendar para o povo. No demais. Por fim, o mais importante, no grego, essa expressão no demais quer dizer assim: irmãos, se vocês se esquecerem de tudo mais que eu já tratei nesta carta, por favor, se lembrem, se vocês estiverem em uma batalha espiritual, se lembrem deste final, do que eu vou explicar daqui para frente. No demais, irmãos. Por quê? Porque esta carta aos Efésios é uma carta riquíssima. No capítulo 1 ela nos fala de adoção, no capítulo 2 ela nos fala da graça de Deus, no capítulo 3 ela nos fala do plano eterno de Deus para a igreja, no capítulo 4 ela fala do ministério quíntuplo da unidade da igreja, no capítulo 5 ela fala de relacionamentos e de ser cheios do Espírito Santo. No capítulo 6, até aqui o versículo 9, ela vem nos tratando de relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos em família. Então, são assuntos por demais importantes. E aí ele vem dizendo, fortalecei-vos no Senhor. Por que que o crente deveria de ser forte? Porque se ele tinha em mente a imagem de um soldado romano era alguém muitíssimo preparado. Era alguém que estava pronto para carregar todo santo dia, em média 35, 40 quilos de armadura. Isso era o peso somente do seu uniforme. Topas carregar um pezinho de 40 quilos o dia todo e ainda dar uma corridinha aqui pela sala, sei lá, com um saco de cimento ou uma caixa de som dessas. Quem tem esse preparo? Eu não tenho. Falar. Meu joelho não permite. Meu joelho não permite que eu faça isso. Mas um soldado romano tinha de ter esse preparo. E aí Paulo diz, vocês se fortaleçam, não na força de vocês. O soldado romano, para poder aguentar com a sua armadura, ele tinha que se exercitar. Ele tinha de ter o preparo na sua própria força. Mas Paulo vem e diz, vocês se fortaleçam na força do poder de Deus. Fortaleçam-se no Senhor. Por quê? Que força era essa? É a força do que... Eu gosto muito quando o Geraldo, nosso gaúcho, ele explicava o dunamis de Deus. Sabe, quando os cavadores
de buracos, de poços, os trabalhadores em Minas, eles vão e eles usam a cortadeira, eles usam a picareta, eles usam todas as ferramentas possíveis, e eles vão cavando e cavando e cavando, mas quando chega numa rocha muito sólida, eles não têm outra alternativa, eles têm que usar um negocinho pequenininho, mas que tem um grande poder. O que eles usam? A dinamite, o dunamis de Deus. Sabe o que é isso? O dunamis de Deus em uma grande força num frasco bem pequeno. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Nós, sendo este receptáculo de um grande poder de Deus, nós contendo este grande poder e força de Deus, Paulo está aconselhando os crentes de Éfeso a buscarem isso. Por quê, irmãos? Porque Paulo, se vocês voltarem lá no capítulo 17, 19, lá na terceira viagem missionária de Paulo, o que Deus fez através deste homem na cidade de Éfeso foi coisa gloriosa. Quando os enfermos, para vocês terem uma ideia do dunamis de Deus agindo na vida de Paulo, quando as pessoas estavam muito enfermas e não podiam ir até onde estava acontecendo o culto para que Paulo orasse e assim os enfermos fossem curados, as pessoas deixavam lencinhos à beira do caminho para que eles pudessem lá pegar e levar até o enfermo, e esse enfermo era curado. Esse é o dunamis de Deus. É isso. Até a sombra dele tinha poder de Deus. É isto que Paulo está falando para os crentes de Éfeso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O versículo 11, por gentileza. Por que é que Paulo mandou estes crentes serem revestidos do poder de Deus? Eu gostaria de convidar aos irmãos que abram a sua Bíblia, aqui no capítulo 4, o versículo 17 a seguir. Os crentes de Éfeso, aqueles crentes tão maravilhosos, que presenciaram tanto poder de Deus, uma igreja tão avivada, uma igreja tão bem ensinada, estava aqui, ó. E digo-vos isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentido, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo, se é que tendes ouvidos e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia sejam tiradas diante de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus.
Há motivos para uma igreja tão bem ensinada, que já havia tido conhecimento pleno da graça de Deus. Eles estavam dando lugar ao diabo. Efésios 6:11 vem nos trazer esse trechinho assim, tão triste da palavra de Deus. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Ele quer dizer o que com revestivos? Vocês já tiveram isso. Vocês deixaram de lado. Eu quero que vocês vistam novamente. É ou não é triste, gente? Crentes que outrora estavam firmes e confiantes em Deus, fortalecidos no poder de Deus, deliberadamente, aos poucos foram deixando de lado toda a armadura de Deus. Vocês já imaginaram isso? Por quê? Aí ele vem no versículo 12 dizendo: porque nós não temos que lutar contra carne ou sangue. Mas antes ele faz uma dura repreenda àquele povo. Ele está dizendo assim: para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que são essas astúcias do diabo? Diabo é, antes de tudo, não é um nome, é um cargo. Um cargo que vem explicando a função de uma pessoa. E qual é essa função? Acusar. Ele te leva ao erro e depois te acusa. De manhã, de tarde e de noite. Ele é mentiroso e é também chamado de enganador. Por quê? Uma mente, ali é onde começam as principais batalhas espirituais de todo crente. Não começa quando o inimigo vem e se apresenta a você. Começa primeiramente aqui. Imagine que você tem um chamado de Deus para a tua vida. E o inimigo começa a colocar na tua cabeça: não vai dar certo. Como é que a tua família vai sobreviver? Com que tempo você vai fazer uma visita? E o teu trabalho? E os teus clientes? Você vai mesmo se dedicar a esse ministério, a este chamado de Deus para a sua vida? Como é que você vai ficar? O que os outros vão dizer de você? Teu casamento acabou. Não vale a pena investir. E ali começa toda a batalha. O inimigo está prevalecendo sobre você. Por isso que ele manda vocês, os crentes, cada um de nós, a nos revestir de toda a armadura de Deus. Senão, meus irmãos, o que ele estava querendo dizer para aquela igreja de Éfeso, o crente seria simplesmente como alguém nu, desanimado, largado no meio de uma batalha. Vocês já imaginaram estarem no meio de um tiroteio sem nenhuma proteção? No meio do fogo cruzado, sem nenhum preparo? É isso que Paulo estava querendo dizer para aquele povo. Vocês têm que ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que são essas estultícias? Estultícias é o mesmo termo grego que quer dizer métodos. Mete, esse sufixozinho quer dizer como uma estrada. Que você sabe onde começa e o fim que ela vai ter. O diabo sabe exatamente o que ele quer fazer com você. E você também sabe o que ele quer fazer com você. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para acabar com a nossa vida.
Ele não quer que a gente ganhe nem o céu. Quanto mais que a gente faça a obra de Deus, ele tem as suas astúcias. Aquele sufixo odo, quer dizer, vem do mesmo sentido da palavra odômetro, que tem nos carros. Para que serve um odômetro? Para indicar a quilometragem daquele carro. Para indicar que, por exemplo, daqui a tantos mil quilômetros, quando o odômetro indicar, você tem que trocar o óleo. Quando o carro atingir tantos mil quilômetros, a sua vida útil cessou. Então o diabo sabe milimetricamente o que ele tem de fazer para acabar com cada um de nós. Ele vem para manipular as nossas vidas, ele vem para criar na nossa mente uma fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza, irmãos? Eu estive visitando a cidade de Fortaleza e lá, à beira-mar, tem um lugar que antigamente era um presídio e hoje acomoda muitas lojinhas de artesãos. Mas a vista daquela antiga prisão é muito linda. Aponta para uma praia muito linda, muito maravilhosa, aquele céu azul. E antigamente as pessoas ficavam lá dentro presas. É exatamente isso que Satanás quer fazer com a nossa mente. Ele quer nos aprisionar, quer causar uma confusão mental na nossa vida, de modo que nós não consigamos organizar as nossas ideias, nós não consigamos visualizar os planos de Deus para cada um de nós. Estas são as armas que ele usa, criar fortalezas. Mas a Bíblia nos garante, em 2 Coríntios 10, o 4 e o 5, que Deus... Vamos lá, quem achou, por favor, leia para nós bem alto, para que todos que estão em casa também escutem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Amém. Vocês estão vendo? As nossas armas são espirituais para acabar com essas fortalezas. Vamos dar um pulinho a mais, porque a hora já está nos chamando. Vamos para o versículo 12. Ele está dizendo assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Para nós, esse é um versículo que não faz muito sentido. É meio esquisito, não é? Mas para aquele povo da cidade de Éfeso, era muito tranquilo eles entenderem. A palavra que ele usa aqui para lutar, é pale. Para aquele povo, significava o mesmo que eu disser para vocês, 7-1. Quem sabe do que eu estou falando? Da Copa. Do quê? De um jogo. Do quê? De futebol. Que aconteceu aonde? No Brasil. 7-1 foi o quê? O placar do jogo. Então, eu não preciso dar muitas explicações. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Pale, para aquele povo, era um lugar da briga, era um lugar de conflitos. Era um lugar que era anexo aos ginásios. Nos ginásios se praticavam todos os tipos de esportes, mas na palestra, onde aconteciam o pale, as lutas, era um lugar de lutas e lutas sangrentas. Por exemplo, uma das lutas que aconteciam lá se assemelha muito ao boxe. Eles enrolavam faixas de couro, desde aqui do cotovelo até as suas mãos,
Só que com uma diferença. Aqui, ó, entre os dedos, eles colocavam pedaços de pequenas agulhas. Sabe para quê? Para que quando eles acertassem o seu adversário, era muito comum aparecerem relatos de lutadores sem as orelhas, sem os narizes, ou com o rosto todo dilacerado. Tamanha era a violência dessa luta. Já imaginaram um boxe assim? Isso Paulo está falando, não é esse tipo de luta que vocês vão enfrentar, crente. Havia também uma luta que era parecida com a luta livre. Era permitido quebrar ossos, não chama mais luta livre, né? Chama MMA agora, né? Era mais ou menos assim, era permitido quebrar ossos, só não era permitido enfiar o dedo no olho. Aí a gente pensa, só nessa cena, mas não, era enfiar o dedo a fim de arrancar o olho do oponente. A luta só acabava quando alguém levantava a mão e dizia, eu estou vencido. Ou quando o oponente estava morto. E havia uma outra modalidade que era para os sobreviventes, chamava pancrácia. A pancrácia, meus irmãos, era algo muito terrível. Era permitido usar qualquer instrumento. Você poderia chegar lá e querer lutar com um pedaço de pau cravejado de espinhos, de pregos. Você poderia usar um saco de pedras. Você poderia usar qualquer artifício para submeter o seu oponente. Então, quando Paulo diz assim, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Meus amados, ele está querendo dizer que a luta, se vocês acham sangrento, ir lá na pancrácia para ver o que acontece lá, não é nada comparado ao que o crente tem que enfrentar espiritualmente. Porque a nossa luta são contra os principados. Quem são os principados? São os chefes maiorais dos demônios. São os mais antigos. Ela vem do grego arche, que quer dizer chefe. O comandante supremo. Contra os príncipes das trevas. Quem são esses? São os demônios. São demônios que nós vemos à luz da Bíblia. Tem demônios territoriais. Vejam lá, quando Jesus foi até Gadar para libertar aquele jovem, a grande tempestade que se levantou anteriormente, os estudiosos dizem, obras malignas para impedir que Jesus chegasse até lá e trouxesse liberdade àquele povo. Aí tem também os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, que são demônios que agem de maneira específica na vida de cada um. Nós vemos à luz da Bíblia uma mulher que há 18 anos andava encurvada por causa da ação maligna de demônios na vida dela. Jesus veio e trouxe a liberdade àquela mulher. Há também o relato de um menino que se o demônio vinha e jogava ele, ora jogava na água, ora jogava no fogo. E Jesus disse aos seus discípulos, esse tipo de demônio não sai senão com jejum e oração. É contra isso que nós temos que lutar, meus amados. Não é para o crente levar a sua vida cristã de maneira relapsa. É para buscar o fortalecimento em Deus. O versículo 13, por gentileza. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vocês notaram que no versículo anterior ele falou contra, pelo menos 4 vezes. Ele vem e diz, contra carne e sangue, contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais. Porque ele estava querendo dizer que ninguém está
isento de passar por uma prova espiritual. Ninguém, por mais que seja muito jovem na sua fé ou muito antigo na sua fé, com quantos títulos ele possa ter, ele está sujeito a passar por uma batalha espiritual. Então, é uma decisão de cada um tomar a armadura de Deus. Da mesma maneira, quando Jesus falou aos discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Jesus fez esse convite para os 12, correto? Só que outras pessoas também tomaram a decisão de ficar ali e buscar este revestimento. É uma decisão pessoal. Eu não posso dizer para o meu filho, fique tranquilo, leve a sua vida de uma maneira tranquila. Mamãe vai estar orando no seu lugar. Mamãe vai estar jejuando no seu lugar. Não. Esta é uma obrigação de cada um de nós. Amém? Meu Deus, que lição maravilhosa. Como eu amo a Bíblia, irmãos, eu aprendi tanta coisa. Como eu descobri, a primeira delas é que eu descobri que eu sou muito ignorante. A primeira delas, e o pastor Osias sempre me perguntando como vai sua saúde. E eu coloquei no meu coração, nem que eu tenha de dar aula sentada, eu vou dar essa aula, em nome de Jesus. Com a graça de Deus nós vamos vencendo. Para que vocês, olhe, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é resistir no dia mau, irmãos? Muita gente acha que resistência é, você ficar acuado num cantinho. Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo, vocês cheios do poder de Deus, é como se fosse um homem só, com a força de um grande exército dentro de vocês. E resistir quer dizer, literalmente, vocês vão pôr o inimigo para correr. Resistir é enquanto vocês empurram eles, vocês estão se defendendo. Isso é resistir. Entenderam, irmãos? Resistir no dia mau. E que dia que é esse dia mau, Ju? Para Paulo, eu não sei. Para Champlin, o dia mau era qualquer dia na agenda profética de Deus. O dia imediatamente anterior à volta de Jesus era o dia mau. Isso que ele estudou. Na versão da Bíblia segundo Tia Ju, o dia mau é todo dia que você entra em um grande conflito. Está tudo bem na tua vida. E de repente você recebe um diagnóstico contrário. Está tudo bem e você descobre que seu filho perdeu o emprego. Está tudo bem e sua nora foi embora de casa. Está tudo bem e seu filho se torna rebelde. Você descobre que ele é um usuário de droga. Está tudo bem entre você e Deus, mas as lutas estão se amontoando contra você. Este é o dia mau para cada um de nós. Está tudo bem e de repente tudo se transforma. É assim que o Senhor nos ensinou. E eu quis passar isso para vocês. Queridos, não é fácil. Não é nada fácil. Quando você quer resistir no dia mau, você, havendo feito tudo, fica firme. Nós vamos voltar neste versículo daqui uns minutinhos. Nós vamos agora dar uma passeada no versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. O que isso quer dizer? Ele está falando de um cinto, que naquela época não era usado como nós usamos como um acessório de beleza. As meninas, né? As meninas usam como um acessório de beleza. Quem está de cinto? Não vou falar.
Você põe para marcar sua cintura, para dar um up no visual, né? Naquela época, o cinto de um soldado romano era a peça mais importante do seu vestuário. E o cinto nos fala da palavra de Deus escrita. Por que ela era a peça mais importante? Porque ela ligava a couraça, que era constituída de duas partes, que aqui no ombro era ligada por uma argola de metal. Neste cinto havia na parte de trás um apoio para ele carregar uma aljava, onde iam as suas lanças e as suas setas. Na parte da frente ele era tão longo que ele protegia o seu órgão reprodutor. E também ali ele tinha ao alcance da mão tudo de que ele necessitava para apoiar o seu escudo, também para pegar a sua espada que ficava ali acomodada no cinto. Por isso ele é comparado à palavra de Deus escrita. Por isso, só que vocês já imaginaram um soldado que deliberadamente larga o seu cinto de lado? A sua couraça da justiça fica toda solta e assim o inimigo facilmente vem e o subjuga. Então, aquele soldado, ele tinha de estar muito bem preparado, guardar muito bem o cinto, tá com ele bem firmado em si. Vamos abrir um parênteses. O crente que deixa de lado a sua Bíblia, deixa de ler a palavra de Deus, ignora o ensino da palavra de Deus, ele está deixando o seu armorial fraco, frouxo. Não podemos. Vamos para frente. Aí ele vem e fala a couraça da justiça. A couraça parece-nos num primeiro momento que ele está falando de algo feito de couro, mas não. Eram como se fossem escamas, pequenas moedas penduradas assim ao longo do seu corpo, moedas de bronze, de metal. Não é uma arma defensiva, é antes de tudo uma arma ofensiva, porque à medida que o soldado romano ia andando, aquele metal ia se esfregando um no outro e ele ia deixando lustroso a sua armadura. E à medida que o sol ia batendo na sua couraça da justiça, ele cegava o inimigo. Olha que glória! Você ter a certeza de que Deus te perdoou. Isso te dá uma confiança. Você vai brilhando, você toma força, você toma fôlego, você sabe o que Deus fez por você. Você tem a certeza da tua salvação. Você sabia o que estava reservado para você, se você não fosse participante desta tão grande salvação. Eu vou falar só um detalhezinho bem pequenininho acerca desta tão grande salvação. O soldado romano, ele não podia, ele não tinha permissão em momento algum para se desfazer da sua indumentária. Ele não tinha permissão. Então, quando ele precisava fazer as suas necessidades, ele carregava consigo uma cana. Sabe o que é uma cana? Uma vara, um pedaço de pau. E ele amarrava na pontinha desta cana esponjas, isopo, pedacinhos de pano, para usar no lugar do papel higiênico. Fui clara? Uma cana, não sei se usada ou nova, foi encharcada com vinagre e colocada na boca do meu Senhor, do meu Salvador, para que eu entendesse que o que há de mais humilhante neste mundo, para o que há de mais repulsivo neste mundo, isso estivesse reservado a mim e a você. Mas o nosso Deus se fez imundo para que nós fôssemos justificados. Isto é o que esta couraça da justiça faz por nós. Os calçados, os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados, hoje em dia a gente vê um calçado que chama-se, uma sandália que chama assim gladiadora. Ela é chique,
ela vem amarrada até o tornozelo, às vezes até o joelho. Ela é muito linda. Quem gosta, quem pode, maravilha. Mas o sapato do soldado romano não era assim. Ele era como se fosse uma bota, uma botina mesmo. Por dentro, pedaços de metal para proteger os pés. Embaixo, pregos que tinham mais ou menos esse tamanho. Os sapatos, eles eram chamados de grevas. Parece que ele está falando só da pregação do evangelho, da paz. Vocês sabem o que acontecia quando era ordenado para este exército marchar usando este calçado? Se o inimigo tivesse o azar de cair na frente deste exército, eles iam passar por cima do inimigo. Não iam ficar perguntando: o que aconteceu? Por que tu tá nessa? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Eles simplesmente passavam por cima. E qual era a aparência do inimigo depois disso? Carne moída. Desfigurado. Quem aqui já usou aquele martelinho para amaciar o bife? Ele não deixa todo cheio de marquinho o teu bife? Deixa. Quando você pede um bife batidinho, ele vem aquela carne já meio toda perfurada. Só que eles não usavam um martelinho com o carinho que uma dona de casa usa um martelinho. Eles usavam sapatos assim. O evangelho da paz nos dá uma graça, irmãos, para nós passarmos por situações que o povo olha e diz: mas como é que ele passou por isso? Como é que ela suportou esta situação? Ela estava vestida com os calçados do evangelho, da pregação da paz. Por que o soldado romano usava tanto ferro? Tanto nas suas pernas? Porque o inimigo, ele tinha o prazer de vir e chutar a perna do soldado, para que assim ele caísse, perdesse a sua estabilidade e fosse mais fácil dele ser decapitado. É isso que Satanás quer, roubar a nossa paz com Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que está em nós, o inimigo quer isso, quer tirar de nós. E nós agora deliberadamente vamos descalçar este calçado do evangelho. O soldado, ele tinha que andar por terreno pedregoso, por terreno inóspito. Ele não tinha outra opção, ele tinha que ter um sapato que firmasse bem os seus pés, que não permitisse tropeço. Estão entendendo, irmãos? Tenho mais uns 5 minutinhos. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo, parece assim que o escudo é a parte mais importante do armorial, não é? Mas não era. Nós já estudamos que o cinturão era o mais importante. Mas o escudo, haviam 2 tipos. Um que eu vi no slide, você pode pôr para a gente, por favor? Um pequenininho, que eles usavam em desfiles. Olha que lindo esse armorial. Mais para frente, mais para frente. Era um escudo pequeno, bonito, que ele... Ai, ali não mostra ele inteiro. Mas ele era assim, do tamanho do peitoral do soldado, mais ou menos. Esse eles só usavam em desfiles, em cerimônias. O que ia para a guerra era o seguinte: não importava o tamanho do soldado. Assim que ele era alistado para a guerra, era feito um escudo sob medida para ele, respeitando a sua altura, a sua largura. Olha que escudão que eu precisava ter.
todas as suas medidas, porque o escudo deveria protegê-lo por inteiro. E esse escudo era como a mesma expressão que Paulo usa em Romanos 12, falando de que se você profetiza, profetiza na tua medida da fé. Na tua medida, exatamente do teu tamanho. Então, a fé é algo que eu não posso comparar. Deus me deu uma fé que eu não posso comparar com a do pastor, com a do irmão, com a do meu marido, com a dos meus filhos. Eu não posso comparar. Deus me deu uma medida de fé que cabe certinho em mim. Entenderam? E este escudo, ele era coberto com couro. E este couro, para não craquelar, sabe o que é craquelar? Ele não ficar quebradiço? Todos os dias de manhã, o soldado tinha por obrigação passar óleo no seu escudo. O que isso nos quer dizer? A nossa fé precisa estar regada continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Senão, ela é morta. A nossa fé se torna uma mera crença. Aí a gente começa a viver só dos testemunhos dos outros. A gente não tem as nossas próprias experiências com Deus. E aí o nosso escudo não nos protege. Porque vem qualquer um com alguma fábula, com algum conto, e acaba com a nossa fé. O nosso escudo se quebra, perde a sua utilidade. Vocês já imaginaram isso? E no dia da batalha, o soldado, ele sabia: hoje eu estou sendo convocado para uma batalha. Então ele tinha por obrigação pegar o seu escudo e colocá-lo em um lugar onde ele fosse abundantemente regado por água, até que ele ficasse encharcado. Por quê? Porque se o inimigo lançasse sobre ele flechas inflamadas, ele levantaria aquele escudo encharcado de óleo e de água, que aplacava toda a flecha inflamada do maligno. De que adianta a tua fé sem a palavra de Deus? Se você está orando, pedindo para o Senhor aumentar a sua fé, você está orando errado. À luz dessa palavra, você tem que pedir ao Senhor que aumente a tua estatura espiritual. Você tem de amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, assim a sua fé vai ter o seu tamanho. Caso contrário, você vai passar vergonha quando alguém vier e te confrontar. Qualquer palavra vai te desanimar. E aí nós vamos mais para frente. Ele diz também: tomai o capacete da salvação. O capacete, eu trouxe aqui uma amostra. O capacete era uma peça que funcionava mais ou menos assim. Olhem, protegia o pescoço e toda a cabeça. Mas por que esta referência ao pescoço e à cabeça com a salvação? Porque Satanás quer muito, muito, muito roubar o céu de você. Quando ele vem e faz você errar, ele vem e te faz desviar dos propósitos de Deus. Ele fica te acusando de manhã, de tarde, de noite, dizendo: não vale a pena voltar. Você já largou todas as tuas armas no caminho. Mas eu te digo, vale a pena voltar. Vale a pena tomar toda a armadura de Deus e voltar para a guerra.
Enquanto há vida, há esperança. É o Senhor que está te dando oportunidades de dia em dia para voltar. Satanás não é vitorioso. Por que é que este capacete protegia até o pescoço? 2 motivos. O inimigo infiltrado no meio do exército poderia bem de pertinho lançar dardos, que seriam uns pedacinhos de madeira assim, ó, só que na sua pontinha, uma gota apenas de veneno, era suficiente para paralisar o coração daquele soldado. Era o suficiente para fazer ele perder os sentidos. Satanás não precisa de muita coisa para nos destruir. Também, à distância, eles carregavam como se fosse uma machadinha, uma espécie de bumerangue, que eles jogavam em direção ao pescoço do inimigo. E se ele não tivesse com este capacete, estava perdido, perdeu a sua cabeça, caiu no campo de batalha. Qual dessas peças é mais importante? Todas. O que é que nós devemos fazer, Ju? Continuar em frente. O versículo 18, ele diz assim, ó, orando em todo tempo. O que isso quer dizer, Ju? A oração são as setas, são as flechas. Nós mesmo à distância, irmãos, nós conseguimos fazer a vontade do Senhor. Nós mesmo à distância, nós podemos livrar quem está longe dos nossos olhos, mas não está longe das nossas orações. Quantos livramentos, quantos testemunhos nós podemos ouvir de pessoas que disseram, minha mãe estava orando. Eu vinha do meio de uma briga, meu pai estava orando. Enquanto eu estava me metendo em encrencas, tinha alguém intercedendo por mim. E é isso exatamente a arma da fé. A oração é uma arma. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí nós temos que voltar rapidamente. Ali, no versículo 11. Desculpe, o versículo 13. Para que nós possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa expressão, havendo feito tudo, parece uma expressão que é mais ou menos assim: aceita que dói menos. Você já orou? Você já jejuou? Espera o tempo de Deus. Se acomode. Fique tranquilo. Não faça nada. Isso é mentira do diabo, irmãos. Havendo feito tudo, quer dizer, se você já orou, você já jejuou, você já consagrou, você já apresentou, você não desanimou. Deus usou muito fortemente o pastor Valdecir na quarta-feira, no culto de ensino. É como se Deus tivesse uma foto nossa e Ele estivesse dando testemunho. Deus já está vendo o final das coisas. E o pastor Valdecir usou com muita propriedade o exemplo de Jó, em que Deus fala ao inimigo, você viu o meu servo Jó? É um homem temente, que se desvia do mal. Você viu? Ele ainda nem passou por o que ele tem que passar, pelas lutas que ele tem que passar, mas ele já é mais do que vencedor. Ele já venceu, ele é alguém excepcional. Você, põe aquela imagem por favor, Danilo. É como se Deus tivesse a nossa fotografia assim no bolso dele, sabe? Aquele pai que carrega orgulhoso a foto do seu filho na carteira. É nós segurando com uma mão a espada do inimigo, na outra cabeça dele, aquela arma que o inimigo tentou usar para acabar comigo e com você, é com ela que nós vamos obter a nossa vitória. É como se Deus já estivesse dizendo, havendo feito tudo, vocês vão estar assim, triunfantes, vencedores por aquele que nos amou.
Em nome de Jesus, eu gostaria de chamar toda a igreja. Você que está aí na sua casa, fiquem de pé, vamos marchar, cantar novamente o hino 212. Marchando com brado de vitória. Pastor Osias vai fazer uma oração por cada um de nós. Canta este hino aqui na frente, marchando. Nossos líderes, eles estão à frente deste grande exército. Nós temos por obrigação interceder por eles, vigiar com eles, estar firme com eles. Por favor, Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha e luta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Rodando-se imprevisto, na frente me encontrará, até que eu possa ver a glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os exaltem valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo e as novas se levante. Quando atacam outros, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver
aos pobres, almas oprimidas. De quem furioso você traga. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrará, até que eu possa ver da glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glórias a Deus. Quantos podem louvar ao Senhor? Quantos podem adorar o Senhor? Deus abençoe a irmã Jusilene por mais essa ministração. Deus continue te usando. Batalha espiritual. Antes do pastor Valdecir falar alguma coisa aqui, os avisos finais, deixa eu tocar só num ponto aqui, se me permita. Me chamou a atenção nessa lição, irmão Hélio, como o inimigo procura atingir a nossa fé. Gostaria que você fosse para casa pensando nisso. Primeiro, com a arma do desprezo. O que fazem esses fracos judeus? Quer dizer, o inimigo quer deixar nós embaixo mesmo, né? Você não tem poder, você não tem autoridade. Você vai orar para quê? Qual é que é a tua, né? Querendo desmerecer o potencial que nós temos em Deus. Então ele vem procurando com desprezo. Irmão, levanta a tua cabeça, tá bom? Não se sinta menosprezado, desprezado. Deixa o inimigo urrar, falar, gritar, mas você levanta a cabeça, glorifica o nome do Senhor e marche triunfante cada dia. Outra coisa que eu prestei atenção aqui, ele tenta nos tirar, nos desestabilizar com boatos e mentiras. Ele é mentiroso, o pai da mentira. Outra coisa, com astúcia, com escárnio. Olha só, é astutas ciladas mesmo. Você não sabe de onde vem. Quando você pensa que não, você está na lona, mas que nesta manhã você possa receber o alento do Senhor. Pastor Valdecir, chega mais perto aqui, vamos orar. Você pediu que eu orasse, né? Então vamos orar. Então o pastor vai estar dando aí já os esclarecimentos finais. Mas domingo que vem, meus amados irmãos, nesse mesmo horário das 9 às 10h30, estamos voltando aí aos horários convencionais. Estejamos presentes aqui, vai ser uma bênção. Ainda há bastante espaço para os jovens, os adolescentes estarem entre nós. Para a classe infantil ainda não foi liberado nada, não temos nenhuma deliberação ainda. Mas para os jovens e adolescentes nós estamos ainda aguardando a presença de muitos irmãos entre nós. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque a tua palavra foi ministrada ao nosso coração. Nós recebemos um alento, um renovo da tua parte, e que possamos vencer cada batalha, Senhor. Sustenta a tua igreja, sustenta os irmãos, sustenta a juventude, sustenta cada crente na tua presença. Queremos, Senhor, esperar o arrebatamento da igreja, fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, abençoa a irmã Jusilene, abençoa os professores, as professoras da nossa escola dominical, dando graça a cada um dos teus servos. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados, queremos louvar a Deus por esta matéria muito bem aplicada. Que Deus continue abençoando a irmã Jo e todos os professores, a coordenadoria da nossa EBD, aqui da congregação do SIC, que as mãos do Senhor continuem estendidas. Queridos, o culto hoje vai iniciar às 19 horas e nós queremos contar com a presença de todos os irmãos. Evidentemente que o nosso templo não vai comportar todos, né? É por isso que nós temos ali a ferramenta para confirmação de presença através do site. Eu não sei como é que está, mas certamente já está preenchido, né? Mas a partir do próximo domingo, nós vamos ter os 2 cultos, tá bom? Um culto que vai começar às 18 horas, terminando às 19. Depois o outro inicia às 19h30 até às 20h30. Então, a partir do próximo domingo, já quero pedir aos irmãos da mídia que já vão divulgando
já os horários e disponibilizando a melhor forma possível para que os irmãos possam confirmar presença nesses 2 horários, né? Enquanto isso não se resolver, esta é a maneira que foi reinventada para que a obra de Deus não pare. Lembrando sempre que toda oposição à obra de Deus não é humana. Ela é maligna, né? Mas foi ele que se levantou, mas por trás existe a força, né? Manipuladora. Então tudo que se opõe à obra de Deus é espiritual, não é pluralmente humana, tá bom, irmão? Não tem nada de diabo não, o camarada levantou porque quis. Não, senhor. Pode até ser que o camarada se levantou. É a mesma coisa na obra de Deus. Vocês estão vendo algum anjo aqui? Com um par de asas? Eu acredito que ninguém nunca viu um anjo sentado nessa cadeira. Mas é Deus quem faz a obra, sim ou não? Por meio de quem? Pronto, dos homens. Assim também, Satanás se levanta e cria a sua oposição por meio de pessoas, homens. Toda oposição à obra de Deus é maligna. E todo sucesso na obra de Deus é por meio do Espírito Santo. Porque dele, para ele e por ele é todas as coisas, diz Romanos 11:36. Por isso, a ele seja a glória para todos sempre. Que Deus abençoe a todos os irmãos e logo mais à noite nós estaremos aqui. Os irmãos vão continuar ainda terminando o que foi iniciado ontem. Quero agradecer ao irmão Afonso, né? Ontem passamos o dia todo trabalhando, acertando algumas coisinhas aqui na igreja. E eu quero agradecer a todos os companheiros que se disponibilizaram do seu tempo para poder dar um dia de serviço aqui na nossa congregação. Foram feitas uma faxina geral, limpeza geral. Que Deus abençoe a cada um dos nossos companheiros. Levante as tuas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja abundante na vida de cada um de nós. Alegremente dizemos, Deus abençoe. Praga nenhuma chegará à tua tenda.